Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos analisar um jogo que foi feito em 1924 entre o José Raul Capablanca e o Tartakovsky. Se tu sempre quiseste jogar o Gambito da Dama, se não sabes jogar contra a holandesa clássica e gostavas muito de concretizar a jogar finais como o Carlsen, Capablanca, estes tubarões todos que jogavam muito finais, a jogar simples, então este vídeo é para ti. Vamos a isso. E, portanto, eu guiei-me pelo Chess Metrics, isso porque é interessante, vocês vão reparar que eu coloquei os títulos de GM e também ratings, e eu sei que na altura a FIDE ainda não tinha implementado nada disso, porque só implementou com o Bobby Fischer muito mais tarde, e na verdade o Chess Metrics faz uma estimativa da força destes dois jogadores. Portanto, esta partida foi jogada em março de 1924 e vocês repararem, portanto, o Capablanca era o número 2, com 2.765, ele chegou a ter mais, uma força mais elevada, e o Tartakovsky era o número 8 do mundo. Portanto, esta estava com 2.677. Esta partida foi feita portanto, num torneio muito forte, é considerado um dos mais fortes de todos os tempos, em Nova York, e só para terem uma ideia, os barões que estavam a jogar nessa prova, quem ganhou foi o Lasker, na altura era o jogador que estava já em melhor forma, e depois temos Capablanca, Alekhine, Frank Marshall, Maroczy, Reti, Bogoljubov, Tartakovsky, Lasker, você, Janowski, enfim, tudo gajos que jogavam muito xadrez. Então, o que é que se passou no jogo, não é? O jogo é muito instrutivo e, na verdade, o Capablanca mostra-nos como é que é jogar xadrez sem inventar muito. Portanto, ele aqui começa pelo gambito da dama, as pretas estão a jogar uma holandesa, lá está, ele joga uma coisa que é super popular hoje em dia, D4 com cavalo F3, claro, está cada vez mais popular o London System, yada, mas claro, isto não é o Carlsen, isto é o Capablanca, e portanto, eu diria C4 direto, e se as pretas jogarem isto, cavalo de C3, mas isto vai dar tudo ao mesmo, e portanto aqui ele continua com C4, cavalo F6, bispo G5, é uma abordagem bastante direta, cria aqui a pregagem no cavalo. Isto aqui continua com bispo S7 e cavalo de C3, e aqui eu não posso dizer que se passe grande coisa, isso basicamente é o desenvolvimento. Portanto, aqui o Tartakovsky faz roque, e depois de E3, ok, eu não sei se é 3, é o lance mais correto, também não é que mexa muito. Podemos jogar G3 aqui adotando aqueles sistemas tipo catalão, eu mesmo dama C2 que eu gosto bastante, que é para garantir que nós estamos atentos aqui à casa E4. Portanto, isto aqui continua então com E3, as pretas jogam G6, lá está a tal abordagem da holandesa clássica, e eu na verdade já joguei isso em competição com algum sucesso de pretas. E joguei também D4 durante bastante tempo, mas claro, ao lado do Capablanca não é comparável. Portanto, ele aqui, eu gosto muito da simplicidade com a qual o Capablanca joga xadrez. Eu jogava, né? Xadrez. Isto porque ele, ao jogar bispo D3, ele basicamente está a tentar assegurar que as pretas não vão dominar a casa E4. E esta partida aqui já é bastante interessante, porque do ponto de vista estratégico, as pretas estão a lutar para essa casa, e as brancas estão a garantir que as pretas não têm esse potencial. Portanto, isto aqui continua com o roque, pura e simplesmente, e aqui as pretas optam por jogar dama E8. Dama E8 talvez não seja o lance mais concreto, hoje em dia C5 é considerado mainline, não é? Porque luta pelo centro, luta aqui pela casa D4, e provavelmente as brancas tentariam de algum modo complicar isto, porque se cavalo toma, peão toma, e se bispo toma, basicamente peão toma, e as pretas também têm aqui uma certa fraqueza. Por exemplo, depois de peão toma, bispo C4, e vamos tentar aqui jogar para a casa E6. É interessante, é divertido, e há algum potencial para os dois lados. Portanto, aqui as pretas jogam dama E8, na verdade, eu penso que é um plano duplo, a ideia é tentar de algum modo, a longo prazo, correr tudo bem, jogar E5, e ao mesmo tempo também trazer a dama para eventualmente um ataque na aula de rei. Isto aqui continua com dama E2. Dama E2 é um lance que não me convence muito, para ser sincero. Torre C1 é bastante concreto, faz sentido. O tal D5 é caótico, não é o estilo do Capablanca. Eventualmente também profilaxia poderia fazer algum tipo de sentido. Agora, qual é o problema de dama E2? O problema de dama E2 é que as pretas têm a cavalo E4.
E na verdade isto aconteceu mesmo. Portanto, o Tartakower conseguiu explorar este erro do Capablanca. E claro, aqui o Capablanca vai continuar com o Bispo Toma e as pretas têm este recurso, esse intermezzo muito interessante, porque basicamente está a atacar a dama e a ideia das pretas é que com este intermédio conseguiram dobrar os peões. Portanto, do ponto de vista estratégico, ok, não é claro que as brancas estejam melhor, mas também não tão pior, isto é um jogo, mas eu, para ser sincero, eu gosto muito mais da posição das pretas porque este bispo é um monstro, tem fionquete, está a ocupar a diagonal maior e ao mesmo tempo, com esta troca, a dama tem, a nível de valor qualitativo, tem muito, muito valor porque tem muita mobilidade. Portanto, isto aqui continua com A4. Lá está. O monstro dos finais já está a fazer das suas. Porque a ideia do Capablanca é basicamente jogar A4, A5 e tentar de algum modo dar aqui atividade à torre. Também não está fora de questão jogar a torre B1 e tentar jogar então aqui na aula de dama. Claro, aqui o Tartakower troca. Lá está, eu não jogava isto, eu provavelmente jogava o A6 ou o cavalo de C6. E acho que cavalo de C6 é um lance concreto e interessante, porque não existe esse avanço porque o cavalo pode tomar. Mantemos em aberto a ideia de jogar A6 ou A5. Eu prefiro A6, mas talvez A5 até seja melhor. E caso as brancas joguem hipoteticamente E4, ok, a gente aqui na verdade não precisa de trocar, porque isto dá um certo potencial dinâmico às brancas, mas podemos jogar, por exemplo, torre de A para E8 e basicamente as pretas estão a preparar-se para o combate. Mas bem, enfim, aqui basicamente o Tartakower, já ia dizer o Tartacão, meu Deus, livra-se do seu melhor bispo. E isto realmente é um bocado chato porque esse bispo tinha tanto valor, tinha tanto potencial, portanto eu diria que isto aqui é um erro a nível de avaliação posicional para as pretas. Isto continua com dama toma, claro, está aqui a atacar a torre, e as pretas continuam com o cavalo. Aqui, brancas jogam torre B1, lá está o tal potencial dinâmico muito interessante na aula de dama, e as pretas vão continuar com torre de A para E, tentando de algum modo aqui forçar o avanço. Eu diria que poderá passar por D6, E5 ou mesmo E5, mas é preciso estar atento ao avanço de D5, que parece chato. Portanto, aqui as brancas continuam com dama H3 e oficialmente as pretas ficam melhor do ponto de vista estratégico. O que é que poderia ser feito? Pá, provavelmente H3, só para ver o que é que as pretas fazem. Abríamos aqui também uma casinha para o rei respirar mais um bocado. E caso as pretas jogassem G6, que acho que faz sentido por causa da cadeia de peões, aqui poderíamos pensar talvez bispo F1 e jogávamos isto devagarinho, mesmo a ver o que é que acontece. Mas a verdade é que o Capablanca, eu não sei, mas joga dama H3, as pretas jogam torre para F6 e basicamente a ideia do Capablanca passa por jogar F4. Ou seja, isto faz-me lembrar aqueles setups tipo o ataque... Stonewall, fogo, estava-me a faltar a palavra. Faz-me lembrar os ataques tipo o ataque Stonewall, que é muito interessante, tem muito potencial, mas é óbvio que o Capablanca não é um jogador de ataque puro. Portanto, o Capablanca é um gajo que jogava estupidamente bem finais. Muito, muito bem mesmo. Portanto, aqui isto vai continuar com o cavalo A5 e depois disso, então temos dama F3 e se repararem, lá está, não é bonito, porque dama H3, para voltar para F3, eu diria que aqui vocês... um bom conselho para quem estiver a assistir esse vídeo seria vocês, quando não souberam o que fazer, olhem para a vossa pior peça, tentem melhorá-la de algum modo. Por exemplo, este bispo não tem muito potencial. Ok, talvez fizesse algum sentido tentar mudar de diagonal. Ideia número 1. Ideia número 2, a gente não sabe o que fazer. Vamos dar uma casa de fogo ao rei caso haja, sei lá, trocas e para evitar os matos no oitavo, ideias desse género. Ou seja... estas ideias de piorar uma peça para tentar melhorar outra normalmente são um erro, eu não gosto de nada, sou sincero, mas pronto, mas aqui é natural que eu também entre um bocado em conflito com o estilo do Capablanca, uma vez que eu sou um jogador meramente dinâmico e ele era um jogador de finais, ou seja, tenta saltar maioritariamente o meio jogo para jogar finais. Portanto, aqui as pretas jogam D6, isto vai continuar com torre E1, aqui a ideia claramente é tentar jogar E4, e depois de dama D7, os dois jogadores estão aqui um bocado a palpar terreno. Também aqui as pretas fica implícito que poderão tentar de algum modo trocar de dama. Portanto, aqui as brancas jogam E4, claro, peão toma, dama toma, e agora G6, que é para evitar estas ideias, porque aqui as brancas estavam a ameaçar tomar H7. Isto aqui continua então com G6, G3 e depois de rei F8 eu fico a pensar que realmente eu não jogo nada xadrez, porque não faz sentido nenhum, na minha opinião, jogar rei para F8, porque
não faz nada, não é? Na verdade só cria problemas, porque o rei está na coluna da torre. O que é que eu faria? Provavelmente eu jogaria a torre F8, eu não sei, aliás torres poderá ser interessante para tentar avançar o peão e entrar com a torre na sétima. Na minha opinião, eu acho que é um lance que faz algum sentido. Outra ideia, torre E7, porque não? Ficar aqui à espera de ver o que é que ele faz. Recuar essa torre também pode ser uma ideia. Pá, não sei, há aqui tanta coisa. Eu não sei se C5 também poderá ser um plano, mas às tantas também é um plano, porque controla também aqui esta casa, a dama poderá também tentar entrar, não há aqui nada. Mas a verdade é que ele joga rei F8 e só por aí o Capablanca já merece ganhar o jogo, porque fica implícito que as pretas não têm grandes planos. Portanto, ele aqui joga dama G2, rei G2, desculpa, e depois de torre F7, então H4. E aqui isto vai continuar com D5, as pretas estão a tentar abrir a posição. Claro, se peão toma, basicamente isto aqui. As brancas podem avançar, mas o mais importante é que nós estamos a criar pressão aqui na dama. Na verdade, isto não seria mau para as brancas, porque as brancas libertam-se de um peão dobrado e depois, pá, dama toma, torre toma, rei toma. E podemos jogar com H5, que foi a ideia que acabou por acontecer na partida. Na verdade, isto foi exatamente o que aconteceu. E o Capablanca nisto era exímio, ela era muito, muito forte. Então, o que é que as pretas deviam ter feito? Por exemplo, em vez de trocar, será que eu não sei se existe, mas será que existe cavalo toma C4? Cavalo toma C4, bispo toma, temos D5, é capaz de ser interessante. Agora, bispo B5, não sei se é um lance, dama E5 para tentar entrar aqui, e agora peão toma, não sei, muito mais complexo, provavelmente esta posição estaria igual. Fica aqui a minha sugestão, sei lá, para as pretas, em vez de D5 que perde à força, talvez cavalo toma peão com ideias de ao duplo, é capaz de ser interessante. Não sei se vocês concordam, mas se concordarem, digam qualquer coisa aí nos comentários, porque eu acho que é interessante. Portanto, isto então continua assim, as brancas forçam e descobrem H5. Claro, nós não vamos analisar o H5 ao pormenor, isto porque nós temos outro vídeo em que analisamos isso a fundo. Se vocês tiverem curiosidade e quiserem ver esta posição específica analisada ao pormenor, cliquem aqui em baixo, no final do vídeo, mas não se vão embora, vejam isso até ao fim, porque a partida é muito, muito boa. Portanto, qual é a ideia que está por detrás do avanço do H5? Basicamente, a ideia passa por ativar a torre. Ou seja, ele joga H5, troca e depois joga torre H1 e é extremamente difícil de evitar, portanto, a entrada de torre na sétima. Portanto, isto aqui vai continuar com rei F8, torre entra, torre defende, muito interessante porque cria aqui algum potencial na casa C3. E depois de G4, aqui o Capablanca vai descobrir uma forma, na minha opinião, bastante artística de concretizar esta posição. Ele vai jogar basicamente G5. E G5, pá, sou sincero, não era um lance que eu fizesse. Eu provavelmente complicava esta porcaria toda. Eu não sei, talvez rei F3. Mas depois de cavalo, isto ia complicar bastante, porque pá, rei E2 e cavalo pode ir para B3 e assim de repente já não é fácil defender o peão de C3, ou seja, é muito possível que eu desperdiçasse essa posição. Portanto, aqui o Capablanca joga G5, muito bonito mesmo, porque a ideia é que ele, através de manobras, ele vai conseguir criar um peão passado apoiado, o que normalmente é muito bom, porque vocês podem trocar peças. Este lance é tão bom que até começa a transpirar. É uma coisa mesmo completamente brutal. Portanto, aqui ele traz o rei, torre toma e basicamente ele vai conseguir colocar o rei à frente do peão. Lances como este, vocês perdem imediatamente o jogo, porque rei F6 acaba mesmo, porque imagina, se a torre jogar para aqui, matem-me, basicamente. E se o rei joga para aqui, que é um lance que o pessoal poderia fazer, torre D7 e esta torre não consegue chegar a tempo. Ou seja, é mesmo brutal. Isto é muito, muito forte. Portanto, aqui, basicamente, o Tartakovsky joga torre para E4. Claro, rei F6, muito forte, muito interessante. E depois de rei para G8, esta partida vai continuar alguns lances, mas já está completamente ganha do ponto de vista estratégico. Isto porque, basicamente, esta torre tem de ir para trás porque nós estamos a ameaçar mate. E depois da torre recuar, se vocês quiserem, coloquem isso no posse, porque isto realmente é muito simples de concretizar, mas muita gente complicava esta posição. E nosso objetivo com esta análise e também com o complemento dos finais é mesmo esse. É garantir que vocês conseguem ganhar de forma calma e serena. Portanto, isto aqui continua com rei toma peão e
o que é que se passa? O Capablanca está a jogar um final de 3 peões contra 3, mas a diferença é que tem um peão passado e a segurança do rei preto está comprometida. Portanto, isto aqui continua com torre, ele vai trazer o rei, a torre ataca, ele volta com o rei para E5 e com esta brincadeira ganha um tempo e cria pressão no peão. Claro, a torre cria pressão no peão e ele dá o peão. Porquê? Porque ele pode, não é? Porque se torre toma, rei toma, e eu vou conseguir colocar o meu rei à frente do peão e vou vencer este jogo. Isto continua com rei para G8, mesmo naquela de tentar complicar, mas torre toma peão, e o problema é que realmente os peões vão cair todos, e aqui a análise já não tem grande interesse, porque realmente isto é uma vitória muito, muito fácil. Muito rapidamente vocês podem estar a pensar qual é a precisão desta partida. Será que isto foi um jogo em que as pretas jogaram estupidamente mal? Será que o Capablanca jogou bem? É um jogo digno de ser analisado aqui no canal, uma vez que este é o xadrez de ataque e não é claro que isso seja um jogo assim dinâmico e agressivo. Vocês, confiem em mim, este jogo merece ser analisado porque o Capablanca jogou com uma precisão de 97,5. Enquanto o Tartakovsky jogou com 92.4. Eu vou tirar a minha câmera só para vocês verem que isto é realmente bem jogado. Na abertura 95.5, pretas 95.7, ou seja, de igual para igual. Meio jogo, vocês olhem para isto, 97.3, não é fácil. Pretas 93.6, ou seja, o Capablanca, os planos estão todos corretos, não é? E depois a nível de finais, 98.4, estamos a falar de um tubarão, um monstro, não é? E as pretas com 90.6. Ou seja, é realmente um jogo muito, muito bom, muito, muito forte e o Capablanca não é por acaso que é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos. Eu diria, a minha opinião pessoal, que o único jogador que provavelmente pode dizer que é mais forte que o Capablanca a nível de finais é o Magnus Carlsen, mas não sei quantos anos mais tarde, não é? Mas bem, vocês, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, façam um like, sigam o canal se ainda não seguirem e ativem o sininho, porque assim vocês estão ao corrente de todas as novidades que nós vamos lançando. Normalmente sai um vídeo todos os dias, portanto, se não viram a parte específica da análise de finais, cliquem aqui em baixo, já sabem, são uns 15 minutinhos, mais coisa menos coisa, e assim vocês ficam grandes e fortes a estudar finais e ficam com um jogo posicional bastante decente. Bem pessoal, bom descanso a todos e até amanhã. Tchau, tchau.